Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Vamos continuar agora o estudo do eletromagnetismo 2, tá? Em que a gente vai avaliar as soluções da equação de onda para meios materiais. Então, na última aula, nós vimos as soluções da equação de onda e a gente viu que as formas, né? A forma do campo elétrico é basicamente a seguinte: a gente pode dizer que o campo elétrico, vamos dizer que a gente vai tomar a direção de propagação z, ok? Então o campo elétrico vai ter uma certa amplitude, é zero, uma certa propagação no espaço, que a gente escreve da forma E elevado a menos gama z, multiplicado por E elevado a j ômega t, que é uma propagação no tempo, especificamente uma propagação senoidal. E se a gente decidiu, né, que a nossa propagação é na direção z, a gente pode colocar o campo elétrico numa direção perpendicular a z. Como a gente viu na última aula, o campo elétrico tem que ser perpendicular à direção de propagação e o campo magnético perpendicular ao campo elétrico. Então vamos colocar o campo elétrico na direção AX, propagando na direção z. Certo? O que isso implica? Isso implica que se esta aqui é a minha direção z, ok? Então, quem serão essas minhas componentes aqui? Eu preciso fazer x vetorial y igual a z. Então, aqui tem que ser x e aqui tem que ser y. Então, meu campo elétrico ele irá se propagar na direção x. Desculpa, ele se propaga na direção z, mas ele aponta na direção x. Então, meu campo elétrico está aqui nessa direção horizontal, certo? Aqui é meu campo elétrico. Aqui seguindo na direção x. Ok? Então, beleza. A gente sabe das equações de Maxwell que nós temos uma relação direta entre o campo elétrico e o campo magnético, né? A gente pode utilizar essa relação aqui, que é a lei de Faraday. Então, o rotacional de E será igual a menos J ômega mi H. Daqui a gente pode encontrar H através, né, a partir desta expressão. Bem, então quando a gente faz esse cálculo aqui, eu não vou fazer, mas é o rotacional ali em cartesianas, então vocês podem fazer esse rotacional. A gente vai encontrar que H será igual a sigma, que é a condutividade do meio, mais J ômega epsilon. Ômega é a frequência do sinal, né? Epsilon é a permissividade elétrica, dividido por J ômega mi, vezes é zero, né, que é a amplitude do campo elétrico, é elevado a menos gama z, é j ômega t na direção a y. Ok. Então vejam só, existirá para um dado meio uma relação direta entre o campo elétrico e o campo magnético. Então nós podemos criar uma variável que a gente vai chamar de impedância intrínseca. E essa impedância intrínseca é uma propriedade de duas, na verdade três características, né? Quatro. Mas três delas dependem do material e a outra é a frequência, tá? Então essa impedância nós vamos definir como a relação entre a amplitude do campo elétrico, aqui no caso em x, e a amplitude do campo magnético, aqui no caso em y. E como a gente tem essas duas relações aqui, nós podemos ver que será o inverso dessa fração aqui dentro da raiz. Então essa impedância intrínseca será dada por raiz de j ômega mi sobre sigma mais j ômega epsilon. E esse material, essa propriedade, como a gente falou, depende das propriedades do material, ou seja, da permissividade, permeabilidade, condutividade e também da frequência. É óbvio que quanto maior é a frequência, né, esse cara daqui vai tender a mi sobre epsilon, e quando a frequência for baixa, ele vai tender aqui a j ômega mi sobre sigma. Então o comportamento é bem diferente dependendo de que faixa de frequência nós estamos. Obviamente a gente também pode expressar essa variável complexa na sua forma polar, ou seja, a gente pode colocar como módulo de eta
vezes essa fase, né, de eta. E aí a gente vê que o módulo de eta vai ser o módulo dessa função aqui, é igual a raiz de mi sobre epsilon sobre raiz quarta, certo? A raiz de quarta ordem de 1 mais sigma sobre ômega epsilon ao quadrado. E a gente também pode obter θ sabendo que a tangente de... deixa eu colocar ela como a gente escreve normalmente em português, né? A tangente de 2θ será igual a sigma sobre ômega epsilon. Bem, e esse θ aqui vai variar entre 0 e 45 graus. Bem, faz sentido a gente escrever dessa forma, porque a partir de agora a gente pode reescrever o campo H em função de E. Então veja só, a gente sabe que esse gama, que é a constante de propagação, vai ter uma parte real e uma parte imaginária, né? A gente já definiu essa constante anteriormente. Então essa daqui é a constante de propagação. Alfa nós definimos como constante de atenuação e beta nós definimos como constante de fase. Então vamos observar agora o que acontece se a gente substitui gama no campo elétrico, por exemplo, né? Então o nosso campo elétrico, que depende de z e do tempo, será dado pela sua amplitude vezes E elevado a menos alfa z, ou seja, né, esse gama aqui, quando eu divido, vão ter duas frações, né, uma j beta e a outra em alfa. Então, menos alfa z vezes E elevado a menos j beta z E elevado a j ômega t. Isso na direção AX, né? Então, como os dois aqui, ó, estão multiplicados pelo j, né, pela raiz de menos 1, pelo número complexo, então a gente pode combinar as duas, porque ambas irão fazer parte aqui da fração, da parcela aqui oscilante, né? Então eu vou dizer que essas duas serão combinadas. Então vai ser E elevado a j ômega t menos beta z. Então a gente já plotou essa função aqui na aula passada, tá? Mas essa função aqui a gente vê duas parcelas. Vamos parar para observar o comportamento aqui, né? Primeiro é esse aqui, ó. Hoje eu estou atrapalhado com esse quadrado, hein? Então, ó, primeiro essa parcela. Essa parcela é uma atenuação. Veja que esse valor aqui decresce com o crescimento de z, né? Então, o que a gente percebe? Se alfa é diferente de zero, e a gente for plotar aqui o nosso campo, suponha que nós estamos num t fixo. Fixamos o valor de t e a gente está observando E de z em um t fixo. Vamos dizer que seja um t1 fixo. Vamos colocar aqui t1. O que a gente vai observar? A amplitude vai começar aqui em E0 para z igual a zero. Vamos colocar z aqui. E vai decair exponencialmente conforme a gente vai aumentando o valor de z, né? Então essa amplitude será algo mais ou menos assim, que decresce exponencialmente. Então o meu campo ele está se propagando dentro de um meio que possui alfa diferente de zero. Esse meu campo está se propagando, mas ele está sofrendo uma atenuação. Se alfa é igual a zero, se alfa, nesse caso aqui vou colocar o vermelho aqui, alfa diferente de zero, né? Mas se alfa é igual a zero, então o meu campo ele consegue se propagar com a mesma amplitude. Tá, então deixa eu escolher uma outra cor aqui. E aí o campo se propaga com a mesma amplitude. Aqui eu desenhei muito mal, né? Aqui a minha frequência está variando também. Mas, nesse caso, o azul seria alfa igual a zero. Eu mantenho a minha propagação do campo sem nenhuma perda. Para alfa diferente de zero, esse campo vai diminuindo. Essa é a razão pela qual a gente chama a alfa de constante de atenuação.
E o beta é, obviamente, constante de fase, porque o beta faz variar a fase do meu sinal E elevado a j ômega t. Então tem aqui uma porção de sinal aqui que avança a fase e ele depende de beta e z, certo? Então, portanto, constante de fase. E quem será H? Né? Quem será H? Baseado nesse E de z aqui. Então, o meu H terá a sua amplitude igual a ε0 sobre o módulo da impedância intrínseca do meio. Certo? Uma vez que a gente definiu a impedância intrínseca como essa relação aqui. Né? O campo elétrico dividido pela magnitude do campo magnético. Tá? A magnitude. Certo? Então eu vou também ter uma parcela E a menos alfa Z. Isso aqui vai se representar numa constante de atenuação, na mesma constante de atenuação, vezes E elevado a J, ômega t menos beta z, menos a minha fase θ. Essa fase θ aqui foi definida por essa relação. A tangente de 2θ é igual a sigma sobre ômega e. Então a gente pode ver aqui uma coisa muito interessante. Haverá uma diferença de fase entre campo elétrico e campo magnético. Tá? Então, no nosso exemplo lá anterior, da última aula, que não está aqui nessa anotação, a gente tinha mostrado um campo elétrico que era ortogonal a um campo magnético, né? Mas os dois estavam em fase, certo? Isso não é necessariamente obrigatório. Se você está em um meio que tem alguma propriedade dessa diferente de zero, tá? Em que θ é diferente de zero, a gente vai verificar uma diferença de fase entre o campo elétrico e o campo magnético na sua propagação. Então, para isso, acho que vale a pena a gente ver alguns tipos de estudos. Tá? O que é que acontece, por exemplo, quando a gente tem um meio que é condutor elétrico perfeito e o que é que acontece quando a gente tem um meio que é completamente isolante, né? Obviamente, o caso intermediário será este que vocês já estão vendo, em que o campo elétrico se propaga desta forma. A gente vai tomar o campo elétrico como referência, ou seja, eu vou supor que em t igual a zero e z igual a zero, o meu campo elétrico tem fase zero, tá? É isso que eu estou fazendo aqui, escrevendo desta forma. Eu estou tomando o meu campo elétrico como referência e o meu referencial é z igual a zero, t igual a zero, a minha fase é zero. Já quando eu observo o campo magnético, ele terá uma fase θ diferente do campo elétrico e esta fase θ, essa diferença de fase, pode ir de 0 até 45 graus. Tá? Então o campo magnético pode estar até 45 graus adiantado do campo elétrico. Bem, para a gente lembrar que, obviamente, essa resposta vai depender do meu valor de alfa em relação à atenuação e vai depender também do meu valor de θ em relação à diferença de fase. Então, só para a gente relembrar, a gente tinha descrito na última aula que alfa é ômega raiz de mi epsilon sobre 2 vezes, aí abre parênteses, raiz de 1 mais sigma sobre ômega epsilon ao quadrado, mais 1. E beta é igual a ômega... o alfa é menos 1. O alfa é menos 1 e o beta é ômega raiz de mi epsilon sobre 2 raiz de 1 mais sigma sobre ômega epsilon ao quadrado mais 1. Esse mais 1 está fora da raiz. E dentro, quer dizer, fora dessa raiz aqui e dentro da raiz maior, tá? Beleza. Então, quem serão as nossas propriedades que nós já tínhamos anteriormente, né? Eu acho que eu criei 2 páginas. Deixa eu apagar uma aqui. Pronto. Então, quem são as propriedades? A minha velocidade de propagação da onda. Propagação. É isso que dá pensando e escrevendo ao mesmo tempo. U era dada pela velocidade
né, a frequência, dividida por beta, tá? E aí esse valor é igual a 1 sobre raiz de mi epsilon sobre 2 vezes raiz de 1 mais sigma sobre ômega epsilon ao quadrado mais 1. Né? Isso aqui vem direto aqui dessa nossa expressão de beta. Né? A gente pega o beta, joga para cá e a raiz joga para o outro lado. Então, 1 sobre isso. Eu deveria ter escrito isso de uma maneira mais elegante. Vamos fazer isso agora. Vamos escrever de uma maneira mais elegante. Tá? Então, eu vou pegar esse cara daqui, ó. Vou colocar aqui para cima. Se fosse a raiz disso, seria elevado a 1 sobre 2, né? Então, eu vou colocar assim, elevado a menos 1 sobre 2. Fica muito mais elegante assim, né? Essa é a velocidade de propagação para qualquer meio, dado que se conheça quem é a permissividade epsilon, a permeabilidade μ e a condutância sigma, além da frequência do sinal, certo? Além disso, nós temos o comprimento de onda. Obviamente, o comprimento de onda ele também depende dessas propriedades, porque se a minha onda ela se propaga de maneira mais rápida dentro da superfície, o meu comprimento de onda será maior. Então, o comprimento de onda é dado por 2π sobre a constante de fase, e ele vai ser 2π sobre ômega vezes essa quantidade aqui, né? Então, mi epsilon é a mesma coisa. Mi epsilon sobre 2 raiz de 1 mais sigma sobre ômega epsilon elevado ao quadrado, fecha a primeira raiz, mais 1. Tudo isso aqui é o valor de beta, né? Ômega vezes isso elevado a menos 1 sobre 2. Tá? Então, é 2π sobre ômega vezes a raiz disso aqui. Tá, então beleza. Esses são os nossos valores da velocidade de propagação e do comprimento de onda para a propagação de uma onda dentro de um meio que se conhece as permissividades, a permeabilidade e a condutividade. Bem, agora a gente precisa... Vamos analisar agora caso a caso. Então, primeiro caso, vamos considerar um meio isolante. Ou seja, vamos considerar que esse meio é um dielétrico perfeito. A condição de dielétrico perfeito ela pode ser matematicamente expressa dizendo que a condutividade desse meu material é igual a zero, certo? Lembrando que a condutividade ela aparece naquela equação, ó, J é igual a sigma E. Ou seja, a corrente é igual a condutividade vezes o campo elétrico. Isso significa o quê? Que a presença de um campo elétrico nesse material não gera corrente, porque o valor aqui da minha condutividade é zero, certo? Ou seja, esse material é um material isolante. Só para a gente lembrar o que é que sigma igual a zero representa dentro das equações, tá? Dentro das nossas equações lá do eletromagnetismo. Então vamos, obviamente, observar o que acontece com as nossas equações aqui. Primeiro vamos ver qual que vai ser a nossa constante de propagação. Qual é a cara da constante de propagação quando eu tenho um meio dielétrico? Como se comporta essa constante dentro de um meio dielétrico perfeito? Então vamos observar para alfa, certo? Quando eu tenho sigma igual a zero, então aqui eu vou ter raiz de 1. Raiz de 1 menos 1 vai ser igual a zero, então alfa é igual a zero. Portanto, a minha constante de propagação é puramente imaginária. E qual será o valor de beta? Vamos observar aqui, né? Então, a mesma coisa vai acontecer. A minha condutividade é igual a zero. Então, aqui vai dar raiz de 1. 1 mais 1 vai dar 2. Corta aqui com 2. Então, meu beta vai ser ômega vezes raiz de mi epsilon. Então, meu beta aqui vai ser ômega raiz de mi vezes epsilon. Quem será a minha impedância intrínseca? Vamos observar lá a minha impedância intrínseca, tá? Deixa eu só dar uma circulada aqui
para isso ficar separadinho. Certo? E quem será a nossa impedância intrínseca? Vamos voltar lá na expressão. Então, ó, J ômega mi sobre sigma mais J ômega epsilon. Então, sigma é igual a 0. J ômega vai cortar com J ômega, então vai ser raiz de mi sobre epsilon. Então, minha impedância intrínseca será raiz de mi sobre epsilon. Uma coisa interessante que a gente pode perceber sobre a impedância intrínseca é que a fase, a diferença de fase é igual a 0 graus, tá? Porque a minha resposta é puramente real. Isso implica que as minhas duas ondas, o campo elétrico e o campo magnético, estão em fase dentro de um meio como esse. Então eu posso dizer que o meu campo elétrico é igual a E0 E elevado a J ômega T menos beta Z. Então, num material isolante, eu não tenho atenuação. Veja que interessante, né? A minha atenuação é nula. A atenuação é nula. Ok? Então, meu campo consegue se propagar tranquilamente. E o campo magnético H será diretamente E0 sobre eta vezes E elevado a J ômega T menos beta Z vezes a Y. Aqui novamente, né? A X nós estamos escolhendo o campo como se propagando na direção Z e posicionado na direção X, tá? E o campo magnético, dadas essas condições, estará na direção AY, também se propagando na direção Z. A velocidade de propagação está aqui, né, a equação. Então, minha velocidade de propagação, que é ômega sobre beta, agora nós temos um valor de beta aqui mais compacto, né? Então, beta vai ser ômega sobre raiz de mi epsilon. Então, vai cancelar ômega com ômega e vai dar 1 sobre mi epsilon. Esse é um resultado extremamente interessante, que eu vou comentar já já um detalhe sobre ele. E o meu comprimento de onda, que é dado por 2π sobre beta, vai ser 2π sobre ômega raiz de mi epsilon. Bem, vamos agora comentar uma questão bem importante da velocidade de propagação. A gente sabe que o vácuo é um meio isolante, tá? Então, no vácuo, a condutividade é igual a 0. Além disso, a gente sabe que a permissividade elétrica é a permissividade elétrica ε0 e a permeabilidade magnética é a permeabilidade magnética μ0, né? Então são definidas estas variáveis. Portanto, agora, a partir desse momento, a gente consegue calcular quem é a velocidade de propagação dessa onda eletromagnética no vácuo, que a gente chama de velocidade da luz, né? Então essa velocidade da luz vai ser U quando a gente tem essas variáveis iguais a esses valores aqui, né? Então, portanto, será 1 sobre raiz de μ0 ε0. Olha lá? Então, 1 sobre raiz de μ0 ε0. E, obviamente, como a gente já sabe, isso aqui é aproximadamente 3 a 10 a oitava, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? Aproximadamente. E é daqui que a gente obtém o valor, né, da velocidade no vácuo. Mais do que isso, a gente pode agora redefinir qual é a nossa variável U, qual é a nossa velocidade U, né? Por quê? Eu posso dizer que isso aqui é 1 sobre raiz de μ relativo vezes μ no vácuo, epsilon relativo vezes epsilon no vácuo. E eu posso tirar 1 sobre raiz de μ0 ε0 para escrever velocidade da luz sobre raiz de μr εr. Na maioria dos materiais, μr é igual a 1. Ou melhor, na maioria dos materiais dielétricos, tá? Não na maioria dos materiais em geral no universo. Estou falando só dos materiais isolantes.
Nos materiais isolantes é muito comum, especialmente nos materiais de placas de circuito impresso, que a gente tem um μ relativo muito próximo de 1. Então a gente calcula a velocidade de propagação dentro de um meio como velocidade da luz dividida pela raiz do epsilon relativo. Então fica muito fácil a gente verificar que quanto maior é o epsilon relativo, mais lentamente a onda trafega por dentro desse meu material, tá? Quanto mais lentamente a onda trafega no material, menor será o meu comprimento de onda. E a gente pode aqui também reescrever o comprimento de onda como sendo igual a... Aí a gente pode fazer a mesma coisa, né? Então, 2π sobre ômega vezes quem? Vezes a velocidade da luz dividido por μr εr. Então aqui da mesma forma e na mesma proporção, quanto maior é a minha permissividade relativa, quanto maior a minha permissividade relativa, menor é a minha velocidade de propagação. E quanto maior é a minha permissividade relativa, menor é o meu comprimento de onda. Isso implica que as mesmas estruturas podem ser menores quando a gente tem um εr maior. É daí que vem o grande interesse em a gente criar materiais, alô pessoal de materiais, com permissividade cada vez maior. Quanto maior a permissividade, mais miniaturizado é o seu circuito. Bem, então, se nós respondemos a essa pergunta do que acontece no meio isolante, faz sentido agora fazer a outra pergunta. O que é que acontece no meio perfeitamente condutor, tá? Então, vamos colocar aqui meio condutor. Então, qual vai ser a nossa condição para a gente considerar o meio condutor? No isolante é fácil, né? A gente pega e bota sigma igual a 0. Então, vamos observar a nossa expressão aqui para o alfa, tá? Se a gente observa aqui, ó, raiz de 1 mais sigma sobre ômega e ao quadrado, a nossa consideração para fazer com que eu considerasse o material isolante era dizer que o 1 domina em relação ao sigma sobre ômega e. Então, na verdade, para que esta relação seja verdadeira, nem é tão necessário que o sigma seja igual a 0. Mas o necessário para que ele seja isolante é que esta razão aqui, ômega sobre epsilon ao quadrado, seja muito menor que 1. Isso aqui já é suficiente para que eu considere essa raiz de 1 como 1 e aqui alfa aproximadamente igual a 0. Então, para considerar o meio condutor, eu vou fazer o contrário. Eu vou simplesmente considerar que sigma sobre ômega ao quadrado é muito maior do que 1. Essa vai ser a nossa condição. Então, para meios condutores, nós vamos dizer que temos sigma sobre ômega epsilon ao quadrado muito maior do que 1. A gente também pode escrever esta relação como sigma muito maior do que ômega epsilon, certo? Note que essa condição aqui ela pode não se manter quando a gente começa a ter frequências muito altas, tá? Então, frequências altíssimas, isso aqui pode não se manter. Mas nós vamos considerar que, pelo menos dentro de uma vasta banda, a minha condutividade ainda continua sendo muito maior do que a frequência vezes a permissividade, tá? E aí, beleza. Então, nós vamos ter a nossa condição contrária a esta anterior. Então, quem é que vai ser alfa? Ou melhor, vamos colocar aqui, né, a nossa constante de propagação vai ser alfa mais j beta. Alfa é a constante de atenuação, beta é a constante de fase. Vamos ver que valores serão esses. Então, aqui, ó, eu vou ter ômega, raiz de μ epsilon sobre 2. Nesse caso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter sigma sobre ômega epsilon ao quadrado. A raiz disso, tá? Então, a raiz disso vai dar sigma ômega epsilon. Menos 1, mas eu já falei que sigma ômega sobre epsilon é muito maior do que muito maior. Vamos fazer isso aqui, né? Ficou complicado, então vamos lá. Deixa eu fazer um por um. Então deixa eu colocar alfa primeiro. Ó, vamos ver aqui. Ômega, raiz de μ epsilon sobre 2. μ epsilon, ficou parecendo um T, não foi? Raiz de 1 mais sigma sobre ômega epsilon ao quadrado
menos 1. Isso aqui está multiplicando. Então, beleza. Isso aqui vai ser ômega raiz de mi epsilon sobre 2. Deixa eu colocar isso aqui separadinho. Vezes... Vamos observar aqui o que vai acontecer. Sigma sobre mi epsilon ao quadrado é muito maior do que 1. Então vai ser a raiz disso, vai dar sigma ômega sobre epsilon. Isso é muito maior do que 1. Então aqui vai dar sigma sobre ômega epsilon, raiz disso. Então raiz de sigma sobre ômega epsilon. Então daqui a gente pode simplificar um pouquinho mais, fazendo da seguinte forma, né? Eu vou cortar epsilon com epsilon. Então isso aqui vai dar raiz de... Então mi vai ficar em cima. O ômega eu posso colocar para dentro da raiz como ômega ao quadrado, né? Então mi vezes ômega vezes o sigma, que está aqui. O epsilon cancelou um com o outro. Tudo isso sobre 2. Note que a análise do beta é muito parecida, né? Já que beta vai ser ômega raiz de mi epsilon sobre 2, raiz de 1 mais sigma sobre ômega epsilon ao quadrado, fechou, mais 1, né? Então a segunda consideração, quando a gente considera que a raiz disso aqui é muito maior do que menos 1, é também a mesma, que será muito maior do que 1. Então, portanto, a gente vai ter raiz de mi ômega sigma sobre 2. A mesma coisa. Então, veja que interessante, né? Beta e alfa são iguais para um meio condutor. Então, alfa e beta são iguais. A impedância intrínseca do meio... Aliás, deixa eu botar... Não vou mexer mais não. A impedância intrínseca... Vamos olhar a expressão da impedância intrínseca. Onde é que você está? Onde você está? Aqui. Então, veja só. A gente vai ter, ó, raiz de mi epsilon sobre... Aqui vai dar, ó, eu estou dizendo que sigma sobre ômega é maior do que 1. Então, eu vou conseguir tirar uma parte dessa raiz. Tá? Então, portanto, vai sobrar esse... Na verdade, vai ser uma raiz de mi sobre epsilon dividido por sigma ômega sobre epsilon. Desculpa, sigma sobre ômega epsilon. Então a gente vai cancelar epsilon com epsilon, certo? A gente vai cancelar 1 sobre epsilon com 1 sobre epsilon e o ômega vai passar para cima. Então vai ficar mi ômega sobre sigma dentro da raiz. Então a impedância intrínseca será raiz de ômega mi sobre a condutividade sigma. E a diferença de fase será de 45 graus. Por que a gente sabe isso, né? Porque se alfa e beta são iguais, então se eu desenho aqui alfa e beta no meu plano imaginário, então real e imaginário, alfa e beta sendo iguais, esse meu ângulo aqui é de 45 graus e, portanto, a diferença de fase entre o campo elétrico e o campo magnético será de 45 graus. Então, qual vai ser a forma dos meus campos? O campo elétrico, a gente já assumiu como sendo a referência. Então, é 0, é elevado a menos alfa vezes z, é elevado a j ômega t menos beta z, com fase 0, né? Porque a gente escolheu esse campo para ser a nossa referência. E o campo magnético H será o mesmo, é 0 dividido pela impedância intrínseca do meio, o módulo dela, tá? Então, essa expressão aqui, né, que é raiz de ômega mi sobre sigma, multiplicado pelos mesmos termos, menos alfa z, é elevado a j ômega t, aqui, j ômega t, menos beta z, menos 45 graus, π sobre 4, na direção AY. Certo? Bem, ok. A velocidade de propagação, U, é novamente dado por ômega sobre beta, mas agora a gente tem um valor mais específico para beta, né? Beta é raiz de mi, ômega, sigma sobre 2. Então,
ômega sobre raiz de mi ômega sigma sobre 2. Então, portanto, essa quantidade aqui é igual a raiz de 2 ômega sobre mi sigma. E o comprimento de onda é dado por 2π sobre beta. Então, esse comprimento de onda será 2π dividido pela raiz de mi ômega sigma sobre 2. Então, portanto, essa quantidade aqui é igual a 2π sobre raiz. Veja só que interessante, né? A gente pode dizer que ômega é igual a 2π vezes f. Então, se a gente substituir aqui dentro 2π vezes f, vai ficar mi 2π f sigma sobre 2. Esse 2 está dentro da raiz, tá? Então, raiz aqui, o 2 está dentro da raiz. A gente cancela o 2 com o 2. Então, fica 2π sobre raiz de π f, a frequência de oscilação, mi sigma. Ok? Então, é isso aí. A gente ainda precisa falar sobre mais uma quantidade que a gente chama de comprimento de penetração ou profundidade de penetração. Por quê? Por que é importante a gente definir? Observe os dois campos. A gente tem aquela quantidade de atenuação. Teremos uma atenuação diferente de zero, ou seja, conforme a gente entra na direção z, o campo vai perdendo exponencialmente a sua intensidade. Bem, isso implica que chegará um momento em que a intensidade é tão pequena que a gente não consegue mais detectar a presença de campo, quer seja campo elétrico, quer seja campo magnético. Então a gente vai definir um limite. Além desse limite, a gente vai dizer que o campo não penetrou. E abaixo desse limite, nós vamos dizer que o campo penetrou. Então, vamos desenhar aqui, ó, por exemplo, o campo em relação a z, tá? Então, não vamos desenhar o campo oscilando, não. Vamos desenhar a amplitude. Então, módulo de Ex, que vai depender de z, né? E esse módulo de Ex aqui é quem? Se eu olho só a parte que é o módulo, né, sem a parte que está oscilando com o cosseno, então eu tenho E0 E elevado a menos alfa z. E0 E elevado a menos alfa z. A minha profundidade de penetração será o ponto em que eu tenho uma queda de E elevado a menos 1. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Tá aqui o meu decaimento exponencial. Obviamente, a minha amplitude começa com E0. Eu vou definir o meu comprimento de penetração, que eu vou chamar pela letra grega delta. Esse cara daqui vai ser a minha profundidade de penetração. Profundidade de penetração. Eu vou dizer que essa profundidade de penetração acontece quando a intensidade de campo nesse ponto é de E0 sobre E. O número natural é, certo? Ou E0 vezes E a menos 1. Então, onde é que ela vai acontecer? Ela vai acontecer quando a alfa z for igual a 1, ou seja, z igual a 1 sobre alfa. Como eu chamo esse valor específico de z de delta, eu vou dizer que alfa delta é igual a 1, ou delta é igual a 1 sobre alfa. Certo? Então, portanto, ele será também, para um bom condutor, igual a 1 sobre beta, já que em um bom condutor, alfa e beta são iguais. Então, a gente pode redefinir a nossa velocidade. Opa, só um momento. Redefinindo. A gente pode dizer que a nossa velocidade de propagação, é ômega sobre beta, então a velocidade de propagação vai ser ômega vezes
a profundidade de penetração. E o meu comprimento de onda será igual a 2π sobre beta, então 2π vezes a profundidade de penetração. Isso é extremamente importante, né, porque isso define quais são os limites onde a gente vai encontrar presença significativa de campo elétrico, tá? E, portanto, de geração de corrente elétrica por consequência, tá? Já que a corrente elétrica será dado por sigma E, né? Então, é nesses locais em que a gente vai ver o surgimento de correntes de deslocamento, tá? Onde a gente tem penetração, nesta região aqui, a gente vê a presença intensa de correntes de deslocamento. E onde a gente não tem penetração, a gente não vê a presença de correntes de deslocamento. Então, se a gente conseguisse ver um campo, visualizar, né, observar o efeito de um campo eletromagnético num condutor, o que a gente vê? Que próximo da superfície desse condutor é induzida corrente de deslocamento. Mas profundamente dentro desse condutor, a gente continua tendo aquela nossa situação da eletrostática, né, de corrente igual a zero. Isso é extremamente importante, porque um dos estudos da eficiência das estruturas para propagação, estruturas para comunicação, ou seja, guias de onda, linhas de transmissão, antenas, superfícies seletivas em frequência, é o quão bem a sua estrutura consegue induzir correntes de superfície. E por isso a gente chama corrente de superfície, né? Porque essas correntes elas não conseguem penetrar profundamente dentro do seu dispositivo, certo? As correntes, devido a campos eletromagnéticos, vão situar-se sempre na superfície destes campos. Ok, pessoal? Bem, nós vamos ficando por aqui com essa aula. Eu vou colocar mais um vídeo para vocês em algum momento nessa semana sobre reflexão de onda plana, certo? E aí eu vou colocar para vocês. Quando eu colocar, eu aviso, certo? Então, muito obrigado e até a próxima.